Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que está conosco nesse estudo vivo do livro de Êxodo, número 12. Nós estamos aqui compartilhando com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, para liberar sobre você uma palavra e um estudo devocional aqui das Escrituras. E você pode nos acompanhar também aqui no Instagram. Sejam todos bem-vindos, irmãos que estão entrando. E você que está no Instagram, não conhece ainda o nosso canal, vai lá, se conecte no nosso canal. Já tem gente ao vivo também no nosso canal no YouTube, vinhamg.tv. Nós estamos no nosso 9º dia do jejum, hashtag alinhou, prosperou, meu amigo aí. Então, estamos juntos nesse grande mover de Deus. Há muitos testemunhos, muita coisa para contar e para compartilhar. E aqui no estudo vivo do livro de Êxodo, eu estou colocando agora uma hashtag e um número, para que você não fique confuso. Vou pedir para alterar no canal do 01 até o 012, que nós estamos agora. Amém? Sejam todos bem-vindos. Alinhou, prosperou. Se você não sabe o que se trata, é o nosso novo livro, que está nas plataformas aí digitais, na Amazon.com e também no Hotmart. Basta você ir ao Google e digitar livro Alinhou, Prosperou e entrar conosco no jejum. Ainda dá tempo, só passamos a primeira semana. Você pode começar conosco e se alinhar a esse grande projeto que Deus está fazendo aqui na Vinha de Minas Gerais. Antes de tomar a palavra como alimento, pegue aí a sua Bíblia, se você tem uma assim de papel, se você tem uma assim no seu smartphone, no seu tablet. Aleluia! Vamos continuar crendo que Deus sempre tem uma palavra para nos abençoar. Você e eu somos favorecidos de termos esse canal para recebermos a palavra de Deus como alimento. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos por receber a tua palavra como alimento e suprimento para os nossos corações. Declaramos, Senhor, que a palavra é viva, por isso ela mesma é poderosa para nos abençoar. Recebemos essa palavra como alimento para o nosso espírito, fortalecimento para a nossa alma e saúde para o nosso corpo. Sejam bem-vindos, irmãos, lá da Videira, em Barreto, São Paulo. Uau, que alegria! Capítulo 5 do livro de Êxodo, e ontem nós falamos uma coisa, a nossa ghostwriter aqui, tô vendo só a irmã Fabiana Gomes Madeira. Cadê sua irmã, Andréia? Chama a Andréia aí para ela anotar tudo. E ontem nós falamos uma coisa que eu vou precisar pregar isso. Uma festa no deserto. Oh, foi muito bom. Uma festa no deserto. Capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. O Senhor nos abriu os olhos para a Escritura. Uma festa no deserto. Eu estou motivado até agora, queridos irmãos, pastor Márcio, lá da Videira em Orlando. Seja muito bem-vindo, pastor. Saudade aí dos irmãos. Uma festa no deserto. Isso aí, pode ter certeza, eu vou escrever e vou compartilhar depois com os irmãos. Mas vamos tomar de onde nós paramos ontem, que foi no capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 4. Então, disse-lhes, vamos ler 1, 2, 3 novamente, para retomar, né, a partir do versículo que paramos. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, que representa Satanás: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Essa palavra me abençoa muito. Parece antagônico, né? Festa e deserto. Mas o nosso Deus é isso que ele quer fazer. Ele quer fazer com você o inusitado, o sobrenatural. Papa Nelson, uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor,
e nem tampouco deixarei ir o Azemar, deixarei ir o Márcio, deixarei ir a Fabiana, não, eu vou resistir. Esse é o trabalho de Faraó mesmo. Não vou liberar a Juliana, eu vou resistir. E eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos ir agora. Deixa-nos ir agora. A caminho de 3 dias, e nós falamos dos 3 dias, lembra? Sexta, o sábado e o domingo. Falamos da sexta da morte, o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição. Se você perdeu o estudo vivo de Êxodo de ontem, vai lá no número 11 e come tudo. E aí ele fala, para que não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Demonstra a pouca revelação, pouca luz que ainda tinha a respeito de Deus, Moisés e Arão. Você sabe, a revelação vai crescendo. À medida que caminhamos com o Senhor, caminhamos com a sua palavra, a revelação vai só crescendo e aumentando. Vamos tomar então, o partir agora, o verso 4. Então disse-lhes o rei do Egito, no caso o faraó, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das vossas obras? Ide as vossas cargas, ou seja, o vosso trabalho. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito. Eu gosto disso. Até quando o diabo admite que a igreja é grande. O povo já é muito. E vós fazeis abandonar as suas cargas, ou seja, deixando de trabalhar para esse negócio de servir a Deus. Vai cuidar da sua vida, como dizem aí, né, alguns coaches. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Aquela conversa. Satanás, eu vou oprimir o povo de Deus. Porque aí eles vão parar com esse negócio de celebrar festa no deserto. Quanto mais persegue, mais o povo de Deus cresce. Quanto mais tentam nos oprimir, mais caminhos o Senhor nos abre no deserto. Quanto mais pensam que podem nos intimidar, mais o Espírito traz luz e revelação e mais a palavra é liberada. Perceba esses dias de pandemia do novo Covid-19, Satanás pensa que pode parar a igreja, mas por um caminho ele entra, por 7 ele tem que sair, porque agora a palavra está sendo espalhada ainda mais. As pessoas estão em casa ouvindo nas redes sociais a respeito do evangelho. A palavra está sendo gravada, liberada nas plataformas, e você pega e encaminha para um amigo, encaminha para o vizinho, encaminha para um familiar, e a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Isaías 55 diz que ela vai cumprir o que lhe apraz. E aí, eles mesmos vão tomar para si, quer dizer, vamos oprimir o povo, vamos dar para eles mais trabalho. E, versículo 8, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela. Qual que é a conclusão maligna? Estão ociosos, por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Essa é a conclusão do mundo a seu respeito. A conclusão do mundo a meu respeito é que o meu trabalho e o seu trabalho na casa de Deus são nada. É ócio, é tempo desperdiçado. O tempo que você vai à cela, o tempo que você vai à igreja, o tempo que você faz um curso na igreja, o mundo e Faraó diz para você está perdendo seu tempo. Mal sabe ele e eles que, na verdade, isso faz com que o nosso tempo seja remido. Ou seja, o nosso Deus é o único Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Já dizia o profeta Isaías. Estão ociosos, por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Versículo 9, agrave-se o serviço. Dê eles mais serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Aqui tem um outro decreto maligno de Faraó a respeito da palavra que dizem os nossos líderes, no caso Moisés, os nossos pastores. O mundo sempre vai dizer palavras mentirosas, palavras enganosas.
Mas você sabe que essas palavras, como disse o apóstolo Pedro para o Senhor Jesus em João capítulo 6, são palavras de vida eterna. O nosso tempo é remido quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras. Então, agrave seu serviço para que não confie em palavras mentirosas. A primeira conclusão de Faraó é que nós somos desocupados. 4 horas da tarde, está aí em frente ao seu smartphone, em frente ao seu aparelho, ao seu computador, ouvindo um estudo. Você não tem mais o que fazer, não, da vida, meu irmão, minha irmã. Dizem aqueles que têm a mentalidade de Faraó. O problema não é um egípcio fazer isso, não é Maquena Lee. O problema é quando um crente, nascido de novo, pensa assim. Por quê? Porque ele não deveria pensar como pensa um egípcio. Mas há muitos que ainda não renovaram a sua mente pela palavra de Deus. E eles têm pensamentos egípcios. Não tenha, rejeite, mude a sua mentalidade pela palavra de Deus. Não pense como pensam os egípcios. Por muitos anos, eu fui empresário na área do comércio, varejista. Eu estou vendo aqui o nosso querido irmão Juan Cardoso, da JP Vidros, e estou me lembrando quantas vezes já tive essa experiência de pegar a Bíblia lá na empresa onde eu trabalhava, é uma empresa familiar, eu trabalhava junto com meu pai, e aí ele chegava, olhava assim, tipo, ixi, ó o crente aí, não está fazendo nada. Quando eu colocava lá a mão sobre as escrituras e olhava e falava, Deus, nós precisamos vender hoje. Senhor, libera favor sobre esta. Era uma loja de comércio varejista, de cama, mesa e banho. Falava, Deus, libera favor sobre essa loja hoje. Ele não compreendia, mas eu estava trabalhando. Trabalhando aonde? Trabalhando nas regiões celestiais. Aleluia. É aqui que nós trabalhamos. Ah, pastor, então não vou fazer mais nada. Não estou dizendo que eu passava o dia inteiro fazendo isso. Eram momentos. Como um momento como esse agora. Você tira aí 30 minutos para um estudo vivo. O Senhor te acrescenta 3 horas. O Senhor te acrescenta 3 dias. O Senhor te acrescenta um mês inteiro de favor derramado sobre você, sobre sua casa, sobre a sua empresa. Faça o teste. Faça o teste. Nós trabalhamos nas regiões celestiais. Mas aqueles que têm a mentalidade egípcia, eles pensam como pensa Faraó. E eles logo dizem, estão ociosos. Como que ele vai no meio de uma semana numa conferência? Como que ele consegue ficar 1 hora, 10 horas, como nós fazemos as nossas conferências, de 8 da manhã às 18, 10 horas num prédio? Como conseguimos? Porque nós temos a revelação que o nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você pode colocar aí, pega as escrituras, segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Mas crede nos teus profetas e prosperareis. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, muda a mentalidade, sai da mentalidade egípcia e vem para a mentalidade da nova aliança. E a nova aliança diz, o Senhor já fez toda a obra consumada. Qual é a obra mais difícil que temos que fazer? Crer. Qual a nossa única obra que temos que realizar? Crer na obra que já foi realizada na cruz do Calvário, a obra consumada, a obra de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, não pense como pensa Faraó. Faraó pensa, essas palavras são mentirosas. Não. Pedro diz para o Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tudo o que eu e você temos são as palavras do Salvador. Esta escritura é a nossa vida. Em tempos onde pastores estão dizendo que a Bíblia, ela é apenas uma coletânea de livros. Meu Deus, fuja de homens assim. São loucos, errantes. Não, a Bíblia é a palavra de Deus toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Pastor, mas e a nova aliança? A nova aliança não elimina os livros do Velho Testamento. É Bíblia. É Bíblia. Pastor, mas não é para o dia atual. Nós estamos estudando aqui o quê? Um livro do Velho Testamento. E quem diz que esse livro do Velho Testamento não está falando comigo, com você hoje? É para que você possa pegar as Escrituras Sagradas, toda,
toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Se você ouvir alguém dizer para você que a Bíblia não é inspirada, desligue, corra, porque isso é um vírus maligno. Nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. E eles já estão por aí à solta, especialmente na internet. Corra, corra. Ainda que façam sinais e maravilhas, ainda que tenham profecias, a palavra de Deus é eterna. Toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. E você pode tomar a palavra com os olhos da nova aliança, com os olhos do Novo Testamento. É o que nós estamos fazendo aqui. Por isso é estudo vivo e não morto. Então, em nome de Jesus, tem toda razão. É o cavalo branco lá de Apocalipse. Ele tem um arco que vai enganar até os eleitos. Então, guarde a si mesmo e aqueles a quem você conhece. Pastor, qual é a maneira de guardá-los? Sempre nas Escrituras. Sempre na palavra de Deus. Essa, como disse Martim Lutero, é a âncora firme da nossa alma. Então, voltemos para a palavra. Eu queria destacar aqui duas coisas que Faraó pensa e fala a respeito do povo de Deus. Uma, você é um ocioso. Mentira. Você não está no ócio enquanto está ouvindo a palavra, lendo a palavra. Você não está no ócio enquanto está fazendo um jejum. Você não está no ócio enquanto está orando e adorando o Senhor. Quantas e quantas vezes eu, como pai de família, entrei para um quarto, liguei um louvor e comecei a orar e adorar. Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu e a minha mulher servimos ao Senhor juntos. E ali, eu ou ela, muitas vezes, não estávamos no ócio, nós estávamos gerando coisas no mundo espiritual, gerando coisas pela palavra, gerando coisas no Espírito. E eu louvo a Deus, porque é assim até o dia de hoje. Versículo 10. Então saíram os exatores do povo, e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo, assim diz Faraó, não vos darei palha, ide vós mesmos, e tomai vós palha aonde achardes, porque nada diminuireis do vosso serviço. É uma das maneiras que Satanás tem de oprimir o povo de Deus, é aumentando a vossa carga, é aumentando o vosso serviço, para que alguns fiquem escravos do serviço. Você não é escravo, nem mesmo do seu próprio trabalho. Você é servo de Deus. Então o povo se espalhou por toda a terra, e ao colher restolho em lugar de palha. E os exatores o apertavam, dizendo, acabai a vossa obra, e a tarefa de cada dia, como havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, quer dizer, os líderes que cuidavam do trabalho. E os exatores de Faraó tinham posto sobre ele, dizendo, estes, por que não acabaste a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo, por que fazeis assim aos teus servos? Perceba aqui uma diferença clara entre aqueles filhos de Israel e Arão e Moisés. Eles foram para Faraó e clamaram. Moisés não foi para Faraó clamar. Você não clama para Faraó. Para Faraó, você chega e comanda. Nós não somos servos de Faraó. Nós somos servos de Deus. Servos de Deus. Versículo 16. Palha não se dá aos teus servos. E nos dizem, fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados. Porém o povo tem a culpa. Aqui aparece uma palavrinha. Uma das primeiras vezes nas Escrituras que eu queria destacar com você. Eu escrevi recentemente, acho que no 5º ou 6º dia do nosso jejum, onde está a brecha? Procure a culpa. Não procure a brecha, porque a culpa foi levada no Calvário e a brecha foi tampada pelo sangue de Cristo. Portanto, você e eu não estamos procurando culpa ou procurando brecha. Nós procuramos Cristo. Procuramos Cristo nas Escrituras, procuramos Cristo através da oração, já o encontramos. Mas a vida eterna é essa, que conheceis o Senhor. Essa é a vida eterna. Estamos conhecendo o Senhor a cada dia. Mas aqui, aquele povo escravo,
estava procurando a culpa. Escravos são assim mesmo. Eles sempre estão procurando a culpa. Eles sempre estão procurando a culpa por conta da economia, a culpa por conta do governo, a culpa por conta do patrão. Não, não procure a culpa, procure Cristo. Não procure o culpado, procure aquele que livrou você da culpa. Tá vendo? É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. A Escritura diz, então, no versículo 17, mas ele disse, vós sois ociosos, repetiu pela segunda vez, por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. E depois, agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo dareis conta dos tijolos, ou seja, eu não vou te dar os recursos, mas você vai dar conta do mesmo trabalho. Talvez por muitas vezes você já foi injustiçado no seu trabalho. Eu quero dizer para você que o Senhor está vendo, Ele está observando a maneira como o seu patrão, a maneira como o seu líder, a maneira como aquele que tem autoridade sobre a sua vida lida com você. Não se preocupe. O Senhor é o meu e é o seu juiz. O Senhor é aquele que levanta o seu povo, mesmo que Faraó tente oprimir você. A Bíblia diz, então, no versículo 19, então os filhos de Israel viram-se em aflição. Ouve essa palavra, em aflição, porquanto dizia, nada diminuireis dos seus tijolos. Muitos dos filhos de Israel se encontram hoje em aflição. Muitos daqueles da eclésia se encontram hoje em aflição. Estão em aflição porque estão trancados na sua própria casa. Estão em aflição porque alguns perderam seus empregos. Estão em aflição. Vê se a Bíblia não é atual. Vê se não é palavra de Deus. Milhares e milhares de anos atrás. Fala conosco hoje. Oh, bendita é a sua palavra eternamente, Senhor. Nada diminuireis dos vossos tijolos. Dai a tarefa no seu dia. Encontraram a Moisés e Arão, o povo. Porquanto saíram de Faraó, o povo foi encontrar a sua liderança. O povo foi encontrar os seus pastores. O povo foi encontrar o seu líder. E disseram, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e os teus servos, dando-lhe espada nas mãos para nos matar. Quer dizer, a culpa sempre da liderança. O povo estava em aflição, Moisés e Arão clamaram a Deus pelo povo, mas e agora? E agora? E agora a culpa é de alguém, você está vendo? Escravos sempre procuram um culpado, mas livres sempre estão procurando a solução. Não estão procurando culpado, estão procurando a solução. Você é um solucionador de problemas e não um causador de problemas. Você é um líder e líderes chegam na situação para resolver. Não chegam na situação para piorá-la. Não chegam para colocar gasolina na fogueira. Não, chegam para trazer a solução. Ah, mas tem problema. Então é conosco mesmo. Porque nós somos o povo resolvedor de problema. Nós não somos os causadores de problema. O povo aqui estava em aflição. O que eles fizeram? Primeiro é que eles foram clamar para Faraó. Você não clama para Faraó. Faraó é símbolo de Satanás. Esse povo aqui não sabia nem clamar para Deus. Eles vão aprender. Vai ser uma longa jornada, mas eles vão aprender. Eles foram clamar. Assim que apertou o trabalho, eles foram clamar para Faraó, reclamar da vida, falar do prefeito, falar do governador, falar do presidente, falar do gerente. Ei! Você fala é para Deus e Ele é o seu advogado. E quando você fala para Ele, unção de Deus é liberada na sua direção para você resolver o que é possível ser resolvido. Pastor, e aquilo que não tem solução? Já está solucionado. Não tem solução.
Encontraram Moisés e Arão e falaram: olha, vocês fizeram como o nosso cheiro repelente diante de Faraó e dos teus servos. É assim mesmo que deve ser. É assim mesmo, nós não somos desta terra. Quando você chega numa rodinha lá do seu trabalho, ela se desfaz. Por quê? Porque alguém que é santo e ungido chegou. Então, aqueles cuja boca é suja, aqueles cujo coração é perverso, aqueles cuja mente é reprovada, não conseguem permanecer na sua presença. É claro que eu não estou falando aqui do evangelismo, é claro que eu não estou falando aqui de você ganhá-los para Jesus, eu estou falando aqui as coisas deste mundo cheiram mal ao olfato dos santos, mas igualmente a sua santidade, a glória de Deus sobre a sua vida é como repelente do Egito. Foi isso que o povo concluiu. O nosso cheiro é repelente. Sabe por quê? Porque você está coberto do aroma de Cristo. Você está coberto do bom perfume do Senhor. Versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Olha de novo a mentalidade mosaica. Ô Cristo, nos conceda a sua graça, missionária Ivanete, mulher de Deus da África do Sul. Seja bem-vindo, meu amigo Xavier. Mentalidade mosaica. Eu te mostrei no versículo 3. Olha o que falou Moisés e Arão. Para que oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, certo? Mas ele não venha sobre nós com pestilência ou espada. Olha a mentalidade que o líder tinha naquela época. Graças a Deus por Jesus Cristo, que a nossa mentalidade vai sendo transformada de glória em glória. E a revelação da graça vai aumentando. E o conhecimento de Cristo vai se multiplicando. Mas Moisés pensava assim, olha agora o que Moisés vai pensar, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Como assim fizeste mal? Moisés, a essa altura, está achando que Deus está fazendo mal ao seu povo. E está cheio de líder Moisés agora, nesses dias. Ah, pastor, isso é juízo de Deus sobre a igreja. Esse coronavírus é juízo de Deus sobre a igreja. Juízo de Deus sobre a igreja. Por favor, nós estamos nos dias da nova aliança, todo o juízo já foi derramado sobre Cristo no Calvário. Ora, e se Deus vai derramar juízo na igreja, ele vai incluir o ímpio nesse juízo? Não, é certo que não vai. Porque não se mistura o filho com os de fora, não se mistura os egípcios com os de Israel. Então, olha só a mentalidade mosaica, alguns ainda estão nela, clamando, se arrependendo dos seus pecados e dos pecados da nação. Pastor, eu tenho que me arrepender dos meus pecados? Sim. Mas você não vive debaixo da lei. Você e eu vivemos debaixo da graça divina. Portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que não há pecado. Isso não significa que você nunca mais vai pecar. Mas significa que você crê que o sangue de Jesus Cristo te justifica de todo o pecado. Aleluia. Para nós terminarmos, percebe que essa mentalidade precisa mudar. Essa mentalidade mosaica em dias de nova aliança não deveria mais estar conosco. Já deveria ter sido substituída. Esse é o tema da carta aos Hebreus. Nós temos agora uma nova e eterna aliança. Que o autor de Hebreus diz que é superior à aliança mosaica. Mas aqui o líder ainda está pensando, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Novamente ele começa a questionar a bondade de Deus e o seu chamado. Todas as vezes que você entra numa mentalidade da lei, você começa a questionar a bondade de Deus e o seu próprio chamado. Por isso, o apóstolo Paulo em Romanos diz que nós devemos mudar a nossa mente pela palavra de Deus. Versículo 23. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo.
agora que Moisés não consegue compreender ainda o trabalhar de Deus. Não consegue compreender ainda aquilo que ele mesmo ouviu do Senhor, que não seria da primeira vez. Moisés aqui é um líder ainda novo, neófito, que está aprendendo a maneira de Deus trabalhar. Muitas vezes eu e você somos assim também. Nós dizemos, olha, o Senhor está me maltratando, o Senhor está derramando juízo na minha casa, o Senhor está pesando a mão no fulano, no ciclano, no Brasil. Não, Deus não está pesando que o ímpio se converta e seja salvo. Eu queria terminar esse nosso estudo vivo de hoje, terminamos o capítulo 5, falando a respeito de duas mentalidades, a mentalidade de Faraó e a mentalidade de Moisés. A mentalidade de Faraó diz que o povo de Deus é sempre um povo ocioso. Isso é mentira. O povo de Deus é o povo mais trabalhador desta terra. Como assim, pastor? Observe as nações cuja base, a fundação, está alicerçada na palavra de Deus. São as nações mais prósperas do planeta. O povo de Deus é o mais trabalhador, porque ele não é escravo dos vícios. Portanto, ele não cai lá na sarjeta. Portanto, ele não deixa de trabalhar porque tem algum tipo de vício. Ele é produtivo, ele é forte. É um povo inteligente, cheio do Espírito Santo, alegre, comunicativo, que sabe conversar, sabe liderar, sabe exercer toda e qualquer atividade legítima, lícita. Mas a mentalidade de Faraó diz, você está perdendo tempo buscando a Deus. Você está perdendo tempo nesse negócio de igreja. Você está perdendo tempo lendo esse livro tolo, ouvindo este pastor. Está interessado só no seu dinheiro. Faraó mentiroso. Muda essa mentalidade. Se porventura você pensa que buscar a Deus é ócio. Não, não é. Buscar a Deus é a nossa glória. Quanto mais você o busca, mais ele te acrescenta favor. Favor de Deus te é acrescentado todas as vezes que você o busca. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a escritura. Mas a mentalidade mosaica, ela pensa não a respeito da bondade de Deus em primeiro lugar, mas sempre acerca do seu juízo. Durante muitos anos eu também já pensei assim. E hoje, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pela pregação da nossa liderança, dos nossos pastores, hoje eu já penso diferente. Eu penso em termos da nova aliança. Eu sempre penso que Deus está planejando a maneira de me abençoar. Ainda no meio da crise, ainda no meio da pandemia, ainda no meio da dificuldade, a bondade de Deus é sempre, sempre superior à maldade do diabo. A graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é sempre mais abundante do que a tragédia do pecado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queria orar com você, porque esse é o estudo vivo do livro de Êxodo. Nós terminamos o capítulo 5. Bendito seja Deus. É uma jornada muito longa para nós, mas cada dia um pouco. Como eu falei no meu último livro, alinhou, prosperou. Pastor, você só fala desse livro, mas não mostra esse livro. É porque ele está online para você, através aí do Hotmart, da Amazon. Basta você digitar no Google, livro alinhou, prosperou, e ele vai te encaminhar para os links onde você pode estar conosco nesse nosso 9º dia do jejum. Alinhou, prosperou. 21 lições para você prosperar no meio da crise. É assim que pensamos. Pensamos, Deus é superior a qualquer crise. Deus é superior a qualquer governo mundano e humano. E no final, Faraó vai perder. Você já sabe a história. No final, a 10ª praga, você sabe, Faraó não vai prevalecer. Bendito seja o nome do Senhor. Alinhou, prosperou. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças
por esse tempo com os nossos irmãos na palavra do Senhor. Libera mais vida, Pai, e repreende da minha mente, da mente dos meus irmãos, todo pensamento egípcio, todo pensamento alinhado com este mundo. Senhor, alinha os meus e os nossos pensamentos, a palavra do Senhor, aos propósitos eternos de Deus. Cada dia mais experimentaremos a sua graça. Amém, amém e amém. Amanhã, não se esqueça, estudo vivo de Êxodo, número 13, nós vamos começar o capítulo 6. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe. Aleluia.